Senhor presidente, senhores vereadores, servidoras e servidores desta casa, profissionais da imprensa e também a todos os servidores públicos, que estão hoje aqui, que comparecem a esta casa para demarcar algo que lhes é caro e importante, o meu desejo de uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de trazer alguns retornos, algumas devolutivas à comunidade brusquense em relação à pauta da saúde. É algo que a gente tem se debruçado a trabalhar neste ano. Uma pauta que existem pautas de trabalho que elas reivindicam da gente, elas convocam a gente a olhar para elas. E esta é uma delas, que é essa questão da saúde. Os problemas reais que ocorrem na saúde. Deixa eu aqui. Bom, as nossas motivações, elas vêm do fato de que a ouvidoria da Câmara, de maneira recorrente, recebe inúmeras reclamações, denúncias em torno dessa questão da área da saúde. Nesse sentido, a gente trouxe transcrevemos, algumas reclamações que chegam, seja por reclamação da questão de medicamento, seja pela questão da demora nos exames, seja pela questão de gestão, enfim. O nosso desafio, gente, foi tentar compreender aquilo que a população quer dizer com aquela reclamação. Porque existe uma distância muito grande entre aquilo que a população muitas vezes subjetiva e transforma numa reclamação, numa ouvidoria, e a realidade das unidades básicas de saúde. Então, a gente tem ido a campo para, de fato, compreender o que ocorre, o que se passa, o que as pessoas tentar subjetivar isso. E nesse compreender, a gente fez, então, algumas indagações ao Poder Executivo, Nós fizemos um movimento de fazer pedidos de informação, indagando para que isso viesse sistematizado, para que a gente pudesse ter respostas com base... As perguntas são formuladas com base naquilo que a gente lê nas ouvidorias. Bom, diante disso, em relação ao pedido de informação, nós fizemos 2 com o mesmo teor. Porque, por parte da gestão da saúde, a gente enfrentou uma dificuldade em relação, inclusive, a respostas. E aí a gente colocou 2 padrões de resposta. O primeiro padrão, no quadro que está circundado em azul, foi a resposta que nós obtivemos. E o segundo padrão de resposta, vejam bem, é um padrão de resposta que veiculou no jornal Município, e aí vocês podem ver que os dados mais tratados, mais organizados, mais claros para que a população possa compreender. Então, nós temos alguns impasses e dificuldades, inclusive, de compreender, no sentido de compreender como a Secretaria nos informa. Diante da nossa dificuldade de obter as respostas que queríamos, começamos a fazer um trabalho de campo, conversando com as pessoas. Visitamos até agora algumas UBSs, Jardim Maluche, Santa Terezinha, Limeira, Santa Rita, São Luís, a própria Policlínica. Nós estamos fazendo esse trabalho de ir a campo. Ir a campo e conversar com os servidores, com as servidoras, conversar com os usuários, para tentar compreender. Nessas visitas, o que a gente tem visualizado?
A gente tem percebido que um dos grandes problemas hoje da atenção básica no nosso município é o fato da atenção básica não estar mais conseguindo fazer o seu trabalho específico de atenção básica. Porque as UBSs, elas estão servindo como pronto atendimento, como emergência. E fazer aquilo que é básico, que é primário, muitas vezes não tem sido possível. E aí a gente consegue compreender, né? Se a gente está com esse impasse, o que a gente precisa entender? Se a gente está com um impasse, a gente precisa resolver. Se a vereadora está identificando e trazendo que hoje a gente tem o que está acontecendo? Uma superlotação. O que está acontecendo? Nós temos poucos servidores, nós temos a ausência de algumas áreas específicas. Nós temos também uma ultra cobrança sobre o servidor que está lá. Me parece que a política e essa instrução normativa, ela nos faz refletir também. Nos parece que muitas vezes a responsabilização ela vem sendo colocada sobre a responsabilidade dos servidores que estão lá e que muitas vezes estão trabalhando no limite de uma estrutura que vai se precarizando com o tempo, no limite do inchaço do atendimento, no limite da falta de uma UPA, que no município que a gente tem hoje, a população que a gente tem, os índices de crescimento populacional batendo as nossas portas, a gente precisa pensar com urgência, mas a gente precisa pensar com urgência nesse sentido para que as unidades básicas de saúde possam cuidar das pessoas no sentido da prevenção, possam fazer aquilo que é específico da unidade de saúde. Gente, se a gente tem uma população bem cuidada, bem assistida, se as unidades podem cumprir aquilo que diz a política nacional em relação às unidades, a política nacional de saúde, em relação às unidades, se é possível fazer isso, nós temos uma população menos adoecida. Quando a gente tem uma unidade, quando a gente tem um sistema em que a atenção primária é valorizada, a população não adoece. E é sobre isso que nós temos que começar a discutir e rever as condições que a atenção primária vem sido pensada, gerida e desenvolvida no nosso município. Para concluir, eu quero dizer também da importância ao cuidado com os servidores públicos que estão lá na ponta. Se a gente usa do diálogo para dizer assim, a gente precisa pensar os problemas em saúde hoje, pós-pandemia, a gente precisa pensar no servidor, a gente precisa olhar atentamente para os profissionais da saúde que atuam nas distintas áreas. Não é possível nós não fazermos esse movimento sem cuidado, valorização, atenção também de quem cuida. Afinal, quem cuida de quem cuida? Parece redundante, mas não é. A instrução normativa, a gente inclusive vai votar nesta noite uma indicação para que se haja realização de reuniões, treinamentos com os servidores, objetivando a esclarecer ponto a ponto e abrindo possibilidades para gerir lá na unidade de saúde. Vou dar apenas um exemplo para versar essa questão, sobre as reuniões, os encontros de equipe tão importantes e necessários. Para concluir, quero também trazer o informe do concurso público no nosso município, algumas ações que a gente tem feito para contribuir, e aqui está então também os nossos contatos, se houverem necessidade. Muito obrigada. Obrigado.